No coração de uma pequena cidade esquecida pelo tempo, havia uma casa antiga, com janelas cobertas de poeira e madeira rangendo sob o vento. Diziam que ninguém ousava entrar ali, pois o tempo dentro daquela construção não seguia as regras do mundo exterior. O relógio da sala principal estava parado há décadas, sempre marcando 3h17, e quem se aproximava sentia o ar ficando mais denso, quase impossível de respirar. Lara, uma jovem curiosa e apaixonada por mistérios, ouviu falar dessa casa por acaso. Amigos alertaram-na, mas a curiosidade falou mais alto. Ela decidiu que precisava ver por si mesma. Ao atravessar o portão enferrujado, um calafrio percorreu sua espinha. Parecia que a própria casa a observava. Cada passo que dava no jardim abandonado ecoava como um sussurro, e sombras se moviam nas janelas, sem que houvesse luz alguma. Ao entrar, Lara percebeu que o cheiro de mofo misturado com cera de vela antiga não era o pior. O relógio parado estava ali, no centro da sala, cercado por móveis cobertos de lençóis brancos. Mas havia algo mais. Sussurros baixos, quase imperceptíveis, vinham das paredes, como se a casa estivesse tentando falar com ela. De repente, um movimento rápido chamou sua atenção. Um quadro antigo caiu sozinho, revelando uma porta pequena escondida na parede. Lara sentiu o coração acelerar, mas a curiosidade venceu o medo. Ela abriu a porta e encontrou uma escada que descia para o porão. Cada degrau rangia como se estivesse reclamando, e o ar tornava-se mais frio a cada passo. No fundo, uma luz fraca iluminava algo que parecia um altar improvisado. Objetos antigos, livros amarelados e uma caixa de madeira com símbolos estranhos. Quando Lara se aproximou, o ar pareceu vibrar, e um sussurro claro, feminino, disse: "Quem ousa interromper nosso tempo?" O coração de Lara disparou. Ela percebeu que a casa guardava mais do que velhice e poeira. Havia segredos antigos, talvez almas presas, esperando por alguém que ousasse desafiar o relógio parado. Nesse momento, o relógio começou a se mover sozinho, os ponteiros girando descontroladamente. As paredes tremiam levemente e sombras surgiam, dançando de maneira antinatural. Lara estava presa em um lugar onde o tempo não era apenas medido, mas manipulado. Lara mal conseguiu respirar enquanto observava os ponteiros do relógio girarem descontroladamente. Cada giro parecia distorcer o tempo ao seu redor. As velas tremeluziam, lançando sombras que se contorciam nas paredes, como se tivessem vida própria. A sensação era de estar sendo observada de todos os cantos. Ela se aproximou da caixa de madeira. Com mãos trêmulas, abriu a tampa. Dentro, encontrou pequenos objetos, moedas antigas, relógios de bolso parados, fotografias amareladas de pessoas que pareciam olhar diretamente para ela. Uma sensação gelada percorreu seu corpo quando percebeu que cada retrato tinha os mesmos olhos, os olhos de alguém que já desaparecera misteriosamente. Um estalo ecoou atrás dela. Lara se virou rapidamente, mas não havia nada além da escuridão do porão. E então, um sussurro, mais próximo agora, disse: "Você não deveria estar aqui." O medo a paralisou, mas sua curiosidade a impulsionou a investigar mais. Seguindo o som, Lara encontrou uma escada escondida atrás de um armário. Descendo, ela entrou em uma sala secreta, coberta de símbolos estranhos e velas apagadas. No centro, havia um grande espelho antigo, com moldura ornamentada, mas em vez de refletir sua imagem, mostrava um corredor cheio de pessoas que não existiam naquele tempo. Enquanto observava, uma mão pálida atravessou o vidro,
e uma voz gélida falou: "O tempo pertence a nós agora." Lara recuou, tropeçando sobre algo no chão. Era um livro grosso, coberto de poeira. Ao abrir, percebeu que era um diário, datado de séculos atrás, relatando eventos estranhos, moradores que desapareceram, relógios parados e estranhos fenômenos temporais. Cada página parecia estar viva, as palavras mudando sozinhas, mostrando acontecimentos que ainda não haviam ocorrido. De repente, uma sombra passou atrás dela, projetando-se na parede. Lara sentiu uma presença forte, como se a casa inteira respirasse sobre ela. O relógio começou a bater violentamente, e cada batida parecia ecoar em seu peito. Algo se movia atrás do espelho, tentando atravessar para o mundo real. Ela correu para a escada, mas o porão parecia se estender infinitamente, como se a casa tivesse decidido que não a deixaria ir tão facilmente. Portas se fechavam sozinhas, correntes tilintavam, e risadas distantes ecoavam pelos corredores. Cada passo de Lara era acompanhado por um arrepio crescente, e cada sombra parecia viva, observando seus movimentos. No ápice do medo, ela se lembrou de algo que seu avô dizia: "Nunca enfrente o tempo sozinho. Ele tem memória própria e devora quem o desafia." Com essa lembrança, Lara agarrou o amuleto, que sempre carregava, e começou a repetir mentalmente palavras de proteção que aprenderá em livros antigos. O relógio bateu 12 vezes, e no último toque, tudo ficou silencioso. O vento parou, as sombras se dissolveram e o espelho mostrou apenas seu próprio reflexo. Lara percebeu que havia sobrevivido, mas também entendeu que a casa nunca esqueceria sua presença. Ela havia visto apenas uma fração do que aquela construção guardava, um segredo ligado ao tempo, a memória e as almas presas que ainda vagavam por aqueles corredores. Enquanto subia a escada de volta, o sussurro final ecoou: "Voltaremos a nos encontrar." Lara saiu da casa, ofegante, sentindo o peso do mistério ainda pairando sobre ela. Sabia que aquela história não teria um fim verdadeiro. A casa do relógio parado continuaria lá, esperando por outro curioso que ousasse desafiar o tempo. Se você está arrepiado com essa história, não se esqueça de se inscrever no canal Coisa Estranha e deixar seu comentário dizendo qual parte te deixou mais assustado. Isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você não perca os próximos mistérios sobrenaturais. Após escapar do porão e do espelho aterrorizante, Lara ainda não conseguia esquecer o que havia visto. O ar parecia pesado, carregado com a memória de todas as almas que haviam sido aprisionadas na casa ao longo dos séculos. Ela decidiu que precisava voltar para entender o que havia acontecido e tentar desvendar os segredos daquela construção sinistra. No dia seguinte, ao retornar, percebeu que a casa estava diferente. O portão rangia mais alto do que antes, e o jardim abandonado parecia ter crescido de forma desordenada, como se a própria natureza estivesse tentando engolir a entrada. Cada passo que dava era acompanhado por um zumbido baixo, quase imperceptível, mas constante, como se a casa tivesse um coração pulsando no ritmo de um relógio invisível. Ao entrar novamente, o relógio da sala principal começou a girar sozinho, mas desta vez, de forma mais lenta e perturbadora. As sombras nas paredes já não eram simples silhuetas, agora formavam figuras humanas, presas entre a realidade e o mundo que não existia mais. Lara sentiu que estava sendo observada por centenas de olhos invisíveis. Ela decidiu explorar o andar superior, onde nunca havia subido antes. A escada rangia a cada passo, e a sensação de ser seguida se intensificava. Ao alcançar o último degrau, percebeu um corredor longo, cheio de portas fechadas. Algumas estavam marcadas com símbolos estranhos, outros com nomes riscados, quase apagados pelo tempo. Ao abrir uma das portas, Lara encontrou um quarto congelado no tempo.
Um berço antigo balançava sozinho, e brinquedos se moviam levemente, como se mãos invisíveis brincassem com eles. No canto, um diário menor estava aberto, mostrando palavras que mudavam a cada instante. O tempo nos pertence. Não existe saída. De repente, uma risada ecoou pelo corredor. Não era humana, nem inteiramente sonora. Parecia vir de dentro das paredes. Lara recuou, mas a porta se fechou sozinha, prendendo-a no quarto. O relógio na parede bateu 13 vezes, e a cada batida, uma sombra se aproximava mais dela, ondulando como fumaça, mas com contornos de mãos que queriam agarrá-la. Tentando manter a calma, Lara lembrou-se do amuleto que carregava. Ela o segurou firmemente e começou a murmurar palavras de proteção. Um brilho tênue surgiu do amuleto, afastando a sombra momentaneamente. Porém, ao olhar pelo corredor, percebeu algo ainda mais perturbador. Várias figuras humanas, silenciosas e imóveis, observavam-na através das portas. Suas expressões eram de puro terror, como se estivessem presas em um instante de sofrimento eterno. Lara percebeu que a casa não apenas prendia o tempo, mas também aprisionava as memórias e emoções daqueles que entravam. Cada objeto, cada relógio, cada símbolo no chão, era parte de um ritual antigo para manter o poder da casa ativo. A curiosidade, o medo e a esperança das pessoas eram transformados em energia para alimentar o relógio principal. No ápice do terror, Lara ouviu novamente o sussurro. Você entende agora? Todos que entram deixam um pedaço de si para sempre. Ela sentiu seu coração gelar. Havia algo mais que precisava ser feito. Lara começou a estudar os símbolos nas portas e paredes, tentando decifrar o padrão que sustentava o poder da casa. Cada movimento parecia um jogo entre ela e a própria construção. Quanto mais entendia, mais perigosa a casa se tornava. Portas começaram a se abrir sozinhas, revelando corredores que não existiam antes e objetos que flutuavam no ar. O relógio bateu 24 vezes, mas desta vez, a cada badalada, Lara sentiu o tempo ao seu redor retroceder. Ela voltou a ver pessoas que haviam entrado séculos antes, repetindo os mesmos movimentos, presos em um ciclo interminável. Cada batida parecia apagar parte de sua própria memória, confundindo passado e presente. Quando finalmente conseguiu escapar do andar superior, Lara percebeu que a casa não a deixaria ir completamente. O relógio continuava a girar, e sussurros baixos a seguiam, lembrando que a casa do relógio parado jamais esquecia seus visitantes. Ela saiu, ofegante e trêmula, mas com uma certeza: aqueles corredores, sombras e memórias aprisionadas continuariam lá, esperando por alguém ousado o suficiente para desafiar o tempo novamente. Após o incidente no andar superior, Lara não conseguia tirar a casa da cabeça. Todas as noites, ao tentar dormir, ela sentia o tic-tac do relógio em seus sonhos, embora estivesse a quilômetros de distância. Cada batida parecia carregar vozes, lamentos e pedidos de ajuda de quem havia entrado antes dela. O medo se misturava com uma sensação estranha de que algo dentro dela tinha mudado. Determinada a compreender o que acontecia, Lara voltou à casa na madrugada de uma sexta-feira chuvosa. O céu estava escuro, sem estrelas, e a chuva batia forte no telhado, como se tentasse avisá-la para não entrar. Ao atravessar o portão, sentiu que o vento sussurrava seu nome, e a porta principal se abriu antes mesmo que ela a empurrasse. Dentro, a casa estava diferente. O ar parecia mais pesado, e o relógio principal girava lentamente, emitindo uma luz fraca, quase hipnótica. As sombras dançavam de forma mais intensa, e as vozes que antes murmuravam agora gritavam palavras incompreensíveis. Lara percebeu que o tempo não estava apenas distorcido, mas fragmentado. Ela podia ver momentos passados e futuros ao mesmo tempo, como flashes de memória que não pertenciam a ela. Decidida, subiu novamente ao andar superior,
seguindo o corredor das portas misteriosas. Cada porta aberta revelava cenas de terror absoluto. Crianças que nunca envelheceriam, pessoas repetindo movimentos em loop infinito, objetos levitando e mudando de forma diante de seus olhos. Lara sentia que a casa estava viva, observando cada reação sua, absorvendo seu medo e curiosidade. Quando chegou à última porta, encontrou algo que a fez congelar de terror. Dentro, havia uma sala circular, e no centro, o relógio principal. Mas não era apenas um relógio comum. Era enorme, com engrenagens visíveis, pulsando com uma energia quase palpável. Ao seu redor, sombras humanas presas eram sugadas para dentro do mecanismo, desaparecendo em silêncio, como se tornassem parte do próprio tempo da casa. Ela ouviu novamente a voz feminina. Agora você entende? O tempo é nosso, e cada visitante é um pedaço que alimenta o relógio. Antes que pudesse reagir, as engrenagens giraram violentamente, e uma mão espectral surgiu do relógio, agarrando seu braço. Lara sentiu uma dor intensa, como se estivesse sendo sugada para dentro do tempo, mas conseguiu puxar o braço com força, segurando o amuleto que trazia. Uma luz intensa emanou dele, afastando a mão espectral e revelando que não era apenas proteção, mas também uma chave para confrontar a casa. Lara percebeu que precisava fazer algo ousado, inverter o fluxo do relógio. Ela estudou os símbolos ao redor e começou a recitar palavras antigas, sentindo o chão tremer e o tempo se contorcer à sua volta. Cada batida do relógio era uma batalha, cada sombra uma distração tentando impedir que ela completasse o ritual. Finalmente, com um último esforço, o relógio parou de girar. As sombras se dissolveram em fumaça e as vozes silenciaram. Lara caiu de joelhos, exausta, mas com a sensação de que a casa estava enfraquecida, talvez adormecida, mas nunca completamente destruída. Ao sair, percebeu que a chuva havia cessado e o primeiro raio de sol iluminava a fachada da casa. Ela sabia que nunca mais seria a mesma. O tempo que experimentou, os horrores que viu e as memórias que carregava agora faziam parte dela. E enquanto se afastava, podia jurar que ouviu um último sussurro, quase um pedido. Volte, algum dia. O relógio precisará de você novamente. Se você continua por aqui, é porque tá gostando da história. Então não esqueça de dar seu like e compartilhar com alguém que sabe que irá gostar muito de ouvi-la. Meses se passaram desde a última visita de Lara à casa. Embora tentasse levar uma vida normal, o peso daquela experiência continuava a acompanhá-la. À noite, sonhos vívidos mostravam o relógio girando descontroladamente, as sombras dançando e as vozes chamando seu nome. Algo dentro dela dizia que a casa ainda não havia terminado com ela. Em uma tarde nublada, uma carta sem remetente chegou à sua casa. Dentro, apenas um bilhete amarelado, com a caligrafia tremida. O relógio desperta novamente. Você é a única que pode detê-lo. Sem hesitar, Lara voltou à casa. Desta vez, sentiu algo diferente ao atravessar o portão. Uma bruma espessa cobriu o jardim, e a própria fachada parecia pulsar com vida. As janelas refletiam imagens de momentos passados, como se a casa guardasse cada segundo vivido ali. Ao entrar, o ar estava pesado e carregado de eletricidade. As paredes pareciam pulsar, e os relógios menores espalhados pelo lugar batiam fora de sincronia, criando uma cacofonia de tic-tacs. O relógio principal, no andar superior, emitia uma luz sobrenatural, mais intensa do que nunca. Lara subiu cuidadosamente, sentindo o chão tremer a cada passo. Ao chegar à sala circular, o que viu era aterrorizante. O relógio havia se transformado em uma máquina viva. As engrenagens giravam de forma impossível, puxando sombras humanas, objetos e até memórias para dentro de seu mecanismo.
As pessoas que antes desapareceram pareciam gritar dentro do relógio, presas entre o tempo e a realidade. De repente, a casa começou a se mover. As paredes se alongavam e encurtavam, como se respirasse. Portas se abriam sozinhas, e janelas revelavam cenários impossíveis. Cidades antigas, florestas densas, tempestades que nunca caíam no mesmo lugar. Lara percebeu que estava dentro de algo que ultrapassava a própria realidade. O relógio não era apenas o objeto, mas um portal para múltiplos tempos e dimensões. Uma sombra surgiu do relógio, desta vez muito maior e mais ameaçadora. Seus olhos brilhavam em vermelho, e sua voz ecoou com um tom profundo. Finalmente voltou. O tempo deseja se alimentar de sua coragem. Ou você se une a nós, ou desaparece. Lara sentiu o medo crescer, mas não se deixou paralisar. Usando o amuleto que sempre a protegia, ela começou a recitar as palavras antigas com ainda mais força. Cada sílaba parecia rasgar o ar, e uma luz intensa começou a emanar dela. As sombras ecoaram, mas o relógio resistia, girando mais rápido, tentando puxá-la para dentro. Em um instante de pura coragem, Lara se lançou contra o relógio, tocando as engrenagens com o amuleto em mãos. Uma energia colossal percorreu todo o espaço, como se o tempo estivesse sendo reescrito. As vozes dentro do relógio gritaram, e por um momento, tudo ficou em silêncio absoluto. Então, o impossível aconteceu. O relógio desacelerou, parando completamente. As sombras foram libertadas, flutuando como fumaça antes de desaparecerem. As vozes se calaram, e a casa pareceu suspirar, finalmente aliviada. Lara caiu de joelhos, exausta, mas viva. O amuleto ainda brilhava, indicando que ela havia selado o poder do relógio, pelo menos por enquanto. Ao sair da casa, o céu começou a clarear. Pela primeira vez, a casa parecia inerte, comum, mas Lara sabia a verdade. A casa do relógio parado continuava a existir, carregando seus segredos e horrores. Ela havia sobrevivido, mas a memória daquilo a acompanharia para sempre. O relógio estava quieto, por enquanto. Enquanto caminhava para longe, um último sussurro percorreu o vento. O tempo nunca esquece. Lara sorriu, com uma mistura de alívio e medo. Ela havia enfrentado o impossível, mas sabia que em algum momento, a casa poderia chamá-la novamente. E quando isso acontecesse, ela estaria pronta. Se você sentiu arrepios com esse final, não se esqueça de se inscrever no canal Coisa Estranha e deixar seu comentário dizendo qual momento te deixou mais aterrorizado. Até a próxima, pessoal.